Olá pessoal, na aula de hoje iremos ver como é feito o monitoramento e inspeção em barragem de rejeito. Antes de falar um pouquinho, a gente tem que voltar naquela ideia inicial dos principais elementos de estrutura de uma barragem. Então vamos pensar aqui, quando você tem uma barragem, você tem duas regiões importantes. A região acima, a região onde está com água, chamada de região montante, região abaixo, região seca, chamada de região jusante. Então, você tem na sua barragem, na região de montante, o chamado rip-rap, que é nada mais que blocos de rocha, né? Esses blocos de rocha servem para reduzir a erosão, aqui, o impacto dessa água no corpo de talude montante da barragem. Essa água que está aqui, a montante, ela percola no talude montante, indo de encontro a um filtro vertical. Esse filtro vertical ele serve para captar toda essa água de montante que percola no talude de barramento. Essa água do filtro vertical é conectada a um filtro horizontal e sai no pé da barragem a jusante. Então, ela sai junto com o dreno de pé aqui que a sua barragem vem a ter. Então, você tem aqui no talude de montante, ele não é impermeável, ele é permeável, porque parte da água percola, cai no filtro vertical, vai para o horizontal e essa água sai aqui, ela já sai uma água relativamente limpa, própria para ser disponibilizada para o meio ambiente. No talude jusante, você geralmente planta gramíneas, constrói elementos de drenagem, a exemplo, canaletas, sarjetas, dentre outros. E põe sempre uma vegetação aí para ajudar na contenção, redução de erosão, dentre outros possíveis elementos que podem acontecer aqui na sua barragem. Então, aqui é basicamente uma estrutura básica, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora como ocorre esse monitoramento. Então, o técnico vai a campo. Como que ele vai fazer o monitoramento de uma barragem? A gente tem a estrutura aqui de barragem, né? O dique de barramento. Então, o técnico está representado aqui por esse bonequinho. Aqui é como que ele vai fazer o trajeto. Zigue-zague. Recomenda-se para barragens menores ou com taludes não muito inclinados e visa garantir que toda a área dos taludes de crista foi coberta. Então, o que ele faz? Ele começa a andar aqui, ó, na face do talude de jusante, no sentido aqui de zigue-zague, observando se tem alguma trinca, observando se tem alguma anomalia geotécnica. E ao final ele faz o caminho aqui na parte de baixo. Ele pode vir tanto daqui para lá, de lá para cá, não importa, desde que ele respeite esse monitoramento. Repara que é no talude, sempre no talude jusante, porque o talude montante está representado aqui pelo nível de água. E você tem essa técnica do monitoramento zigue-zague ou monitoramento em paralelo. Recomenda-se quando os taludes são muito íngremes. Então, quando o talude já é muito íngreme, uma barragem maior, compreende fazer uma série de passadas paralelas à crista através dos taludes. Então, você vem aqui a partir da crista, você caminha em paralelo à crista, né, em determinada altura, desceu lá no final da barragem, continua, depois em uma determinada altura, desceu, continua em outra determinada altura, desceu até chegar no pé da barragem, né, e toda a vistoria no pé. Então esses três tipos são os três tipos convencionais, que geralmente ele vai levar uma planilha para fazer umas anotações. Hoje em dia já tem aplicativos para fazer todo esse levantamento, um GPS para puxar um ponto ali, caso precise, um registro fotográfico daquela estrutura. Tudo isso é importante aí na realização do monitoramento da sua barragem, ok? Como vocês podem ver, aqui é uma imagem real de uma barragem, onde você tem a crista, a região seca, que é essa região de talude ajusante, com gramíneas, tudo. Nessa região você pode também ter, por exemplo, piezômetros. O que são piezômetros? Os piezômetros eles servem para medir se a sua barragem tem algum problema de ruptura, de percolação de água naquela região. Por exemplo,
Nessa imagem aqui, eu vou tentar aproximar um pouquinho. Vocês conseguem ver essa estruturazinha aqui pequenininha, parecendo um caninho PVC para fora. Quer dizer o que? São piezômetros alocados no talude de jusante. Para quê? Caso esse piezômetro tenha água, quer dizer que aquele filtro vertical está com problema. Porque todos os piezômetros a jusante da barragem, eles têm que dar sem água, eles têm que dar piezômetro seco, como se diz. Já os piezômetros aqui, a gente pode ver lá de cá tem os piezômetros a montante pode ter a presença de água. Então, os piezômetros também são instrumentos utilizados no monitoramento de barragem. Ok? Vamos voltar aqui. Essa imagem aqui é um croquis, né, esquemático de um mapa aonde que você tem, por exemplo, naquela barragem que eu acabei de mostrar, piezômetros. Então, você tem aqui uns piezômetros de montante, uns piezômetros de jusante. Então, próximo à cresta, também em taludes mais abaixo aí, próximo à região aí onde que você tem o dreno, o filtro. Então, é importante essa questão dos piezômetros. Só vou voltar aqui e falar mais um item. Quando a gente fala assim, ó, região que você tem aqui da barragem, ao lado da barragem, tanto de um lado como do outro, que não foi construída, que é uma região natural, a gente fala em ombreira esquerda e ombreira direita da sua barragem. Então, quando se fala ombreira de barragem, quer dizer o quê? É a região, o solo, né, aonde que a sua barragem inicia, aonde que ela termina ou vice-versa. Beleza?